seguir então adiante. Ó. No bloco 2, que a gente sempre trata do furo, é a tal guerra de informação ou desinformação, que está sendo travada pela Rússia e pela Ucrânia. Né? É importante a gente falar, você tem até mais detalhes do que eu, uma rádio da Polônia deu em primeira mão que um míssil havia caído na Polônia. E qual é o problema? A Polônia faz parte da OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental. E há um compromisso entre os países da Aliança Militar Ocidental de que o membro agredido tenha a solidariedade dos demais membros para responder. A partir dali, né, a rádio deu furo, caiu o míssil. Já circulou rapidamente, falou, o míssil é russo. E aí já se começa a conversar, Hungria, Polônia, como é a OTAN, precisamos dar uma resposta. Aí foram investigar, a inteligência está dizendo, não, parece que o míssil não é russo, não. Parece que o míssil é ucraniano. Aí, se é ucraniano, não é uma agressão da Rússia. Aí agora tem essa disputa, os Zelensky falando, né, o presidente da Ucrânia, não, o míssil é russo. É a Rússia dizendo, não, o míssil não é russo e a inteligência americana, nesse caso, está dando razão aos russos. A gente tem que ver o que vai acontecer. A história é essa, não é, Zé? É por aí, Kennedy. Ela é uma história complicada, assim, em detalhes, porque tem muitas partes envolvidas, tem muitos detalhes que não ficaram claros à primeira vista. Mas primeiro eu queria dar o crédito para o repórter que da rádio ZET da Suíça, da Polônia, que é o Mariusz Gierszewski, que deu a notícia. Falou: olha, mísseis caíram numa fazenda a 4 milhas da fronteira da Ucrânia, dentro da Polônia, mataram 2 pessoas. E não se sabe de onde eles vieram ainda. Essa era a notícia. Ele noticiou tudo perfeitamente, não tinha nenhuma barriga na primeira informação dele. Mas o que aconteceu daí? Aí a Ucrânia, imediatamente, começou a dizer que os mísseis eram russos. Por quê? Porque naquele dia, a Rússia havia disparado uma barragem de mais de 100 mísseis para destruir a infraestrutura energética da Ucrânia. E a Ucrânia, usando armamento, curiosamente, russo, havia conseguido interceptar cerca de 70% dos mísseis que haviam sido disparados contra o seu território. Mas uma parte deles atingiu o alvo. Um caiu no centro da capital, Kiev, matou pessoas, porque caiu dentro de um prédio residencial, destruiu boa parte da infraestrutura elétrica, de energia, mas havia uma dúvida com relação especificamente a esse míssil que caiu na Polônia. Por quê? Como você explicou, se tivesse sido um ataque deliberado da Rússia à Polônia, era uma declaração de guerra da Rússia à OTAN, que é a organização militar mais importante do mundo, né? E aí, imediatamente, o governo polonês já chamou uma reunião de emergência e líderes de outros países vizinhos da Polônia e da Rússia, que também fazem parte da OTAN, como a Lituânia, por exemplo, começaram a dar declarações, estamos aí, estamos apoiando a Polônia, quer dizer, se precisar, a gente entra na guerra, entendeu? Pânico nos mercados. Preço do óleo disparou, preço do petróleo, né? Preço do gás natural disparou, preço das commodities agrícolas, milho, soja, trigo, tudo disparou. Por quê? Acharam que ia ter uma guerra nuclear, claro. Se a OTAN declara guerra à Rússia, a chance de a Rússia usar algum armamento nuclear dispara, né? Então, pânico no mundo por conta desse furo da rádio polonesa. Mas aí o que acontece? A mesma rádio, o mesmo repórter, o Mariusz Gierszewski, vai e publica um segundo tweet dizendo o seguinte: olha, minhas fontes no serviço de inteligência polonês dizem que o mais provável é que esses foguetes, esses mísseis, sejam os restos de um foguete abatido pela Ucrânia. Ou seja, não era a Rússia que tinha mirado na Polônia, era, eventualmente, os restos de um foguete russo abatido pela Ucrânia que caíram sem direção, acabaram caindo em território polonês, o que é completamente diferente, porque não é a guerra a Rússia tá perto. atacando. A Rússia estava dizendo que bombardeou a 30
5, 40 quilômetros da fronteira com a Polônia. Um erro de cálculo na trajetória do míssil Sim, mesmo pode dar errado, pode cair lá. A gente já viu isso em guerra, né? exatamente. E aí, Kennedy, o mais curioso foi o seguinte: a Rússia negava, falando, não, vocês estão loucos, a gente é louco, mas nem tanto, não vamos atacar a Polônia de jeito nenhum. E foram muito veementes na negativa. E a Ucrânia, ao contrário, os Zelensky, jornalistas ucranianos, pessoas do governo ucraniano, em massa falando, não, os mísseis eram russos, os mísseis foram mirados pela Rússia na Polônia, guerra total. Qual que é o É a bastidor Ucrânia querendo disso? aumentar a pressão internacional sobre a Rússia, né? O Zelensky está. Exatamente. E tem uma coisa específica que é o seguinte, Kennedy: a Ucrânia usa caças de origem russa, que são superados tecnologicamente falando. E elas estão, desde o começo da guerra, pedindo para a OTAN disponibilizar caças americanos F-16 e treinar os pilotos ucranianos para usarem esses caças, porque sob o argumento de que o quê? De que esses caças poderiam abater esses mísseis russos que estão causando enormes estragos na Ucrânia, já que em terra a Ucrânia está dando uma sova na Rússia, né? Recuperou Kherson e outras cidades importantes que estavam sob domínio russo, mas por conta desses ataques via aérea dos mísseis, eles queriam um armamento mais eficaz para derrubar esses mísseis ainda perto da fronteira, tal. Só que a OTAN, até agora, não, F-16, espera aí, por quê? Porque você dá um caça F-16 na mão da Ucrânia, nada impede que a Ucrânia vá disparar míssil em território russo, e daí a guerra muda de figura também, né? Então o Cara, risco é não, outra. e tem já um apoio, né, Zé? Tem todo um apoio americano, ou seja, a Ucrânia está conseguindo ter o desempenho que está tendo nessa guerra contra o exército russo, porque está recebendo um baita de um apoio. Mas é como você falou, tem que ter limite para isso daí, porque senão vai Eles estão dando escalar. armamento de defesa, não de ataque, né? E um Vai caça escalar. F-16 ele pode servir tanto para defender quanto para atacar. Então, eu achei muito interessante essa história. Primeiro, porque a gente ficou à beira de uma guerra nuclear, né? Com um impacto sobre o preço, a gente ia pagar pãozinho mais caro aqui por causa do míssil que caiu na Polônia, né? E outra, felizmente, os preços já caíram, porque aí os Estados Unidos foram surpreendentemente cautelosos, fizeram uma investigação própria e chegaram à conclusão que os mísseis eram ucranianos, que os mísseis não eram russos, que tinham sido, de fato, provavelmente teriam abatido um míssil russo, ou não, teriam sido perdido o míssil russo e caído em território polonês. O governo polonês falou, olha, tudo bem, então consideramos que a Rússia é culpada, sim, porque afinal de contas ela que invadiu a Ucrânia, ela que está disparando mísseis contra a Ucrânia, mas não vamos reagir porque consideramos que nós não fomos alvos deliberados da Rússia Isso, e foi é, é, um acidente de percurso. isso é fato mesmo, ou seja, a Rússia não deliberadamente não atacou a Polônia. A pergunta que a gente tem que responder nesse bloco, Zé, é: a Rússia perde a guerra para a Ucrânia na desinformação? Porque no solo, né, a Ucrânia teve avanços agora e a Rússia contra-ataca com os mísseis, enfim, e a ajuda internacional que a Ucrânia recebe para a defesa complicou mesmo a vida do Putin e dos russos. Agora, nessa da desinformação, está perdendo a guerra para a Ucrânia ou a inteligência americana deu uma mãozinha de última hora aí? Então, Kennedy, você já cobriu duas guerras, você conhece essa história de como funciona a informação, contra-informação e desinformação melhor do que eu. Mas não deixa de ser irônico que a Rússia, que tem o manual mais difundido no mundo para provocar desinformação em outros países, que é uma coisa que vem, é uma herança soviética que o Putin usa, continua usando, usou nos Estados Unidos, usou em eleições brasileiras, usou em eleições do mundo inteiro, tenha sido ela vítima de uma desinformação, de uma campanha de desinformação por parte da Ucrânia, que quase resultou numa guerra de outras proporções, muito piores, né? Então, eu não diria que a Rússia está perdendo a guerra, mas quase perdeu. Foi, por um triz. Quase perdeu. Não, e tem uma simpatia tremenda da imprensa ocidental pela Ucrânia, né? O Zelensky é um personagem idolatrado. Até recentemente houve artigos críticos a ele no New York Times, questionando se o governo americano estava correto ao dar tanto apoio a uma figura tão controversa.
Mas você está coberto de razão, quase perdeu aí, e é o velho clichê, né? Na guerra, a primeira vítima é sempre a verdade, a gente sabe que todas as guerras a gente vai ter que lidar com isso aí, Zé. Eu acho que é. Vamos bem nesse segundo bloco também, a gente tem que preparar, para o Jamil Chad entrar daqui a pouco. Acho que o pessoal está tentando Tá. conectá-lo lá. Deixa eu pegar mais uns comentários aqui, ó. Olha o Jamil aí, olha o Jamil aí. Já tá lá o Jamil. Eu vou segurar aqui para ele poder entrar, mas antes dele entrar, vou ler aqui, ó, quer ver? Pessoal, prepara o Jamil Chad para entrar aí. Eu vou ler mais uns comentáriozinhos e já chamo ele, pode ser? Vamos lá, olha só. Quem responder melhor sobre o teto de gastos? Toledo. 4 anos para combater a fome. Público. 4 anos com PEC emergencial em 2026. Eu estou com Toledo nessa daí, estou gostando da resposta dele. Toledo, 4 anos para combater a fome. Teve aqui também, ó, um comentário. Leila de Moraes. Kennedy, maravilhoso. Obrigado, Leila. Vem de lançar luz a esse comportamento deletério do mercado, que quer colocar o Lula refém da narrativa deles. O Jefferson Gazzoni, ele pegou, Zé, e falou 4 anos com direito à PEC emergencial em 2026. Foi essa aí que o pessoal também pegou como resposta do público. Enfim, a maioria ali está tendendo para essa coisa dos 4 anos para o combate à fome ali. Vamos ver daqui a pouco, vai ter, ó, já tem uma parcela, você está ganhando de 80% a 20%, Zé. 80% para você, seu algoritmo está funcionando bem, tá bom? O pessoal da Arquimedes continua trabalhando direitinho. Exatamente, a galera da Arquimedes pra... dando aquela força. E tem um tal de Carlos também que está meio sem ter o que O fazer, o pai Carlos, também. eu tô com pena dele, porque ele perdeu o emprego, né? E tá meio desacorçoado, não sabe o que faz, o cliente dele não quer mais saber de trabalhar, não Não quer faz mais mais fazer live live. e tal. Daí, né, tô dando uma força para ele aí. Vamos chamar o Jamil Live, que